Gente, boa noite a todos. Estamos iniciando oficialmente a nossa Escola Casa do Pão do ano de 2023, nossa primeira escola desse ano. Esse ano nós estamos buscando retornar aos fundamentos, né? Estamos entendendo que é um tempo de construir pessoas de fim dos tempos, e nada mais importante do que retomar os fundamentos da fé cristã. E por isso, aos domingos, estamos numa série chamada Evangelho para Evangélicos. E na escola, a gente está começando a estudar a história da igreja, para a gente tentar resgatar verdades e princípios da fé cristã que muitas vezes se perdem ao longo dos anos, né? Nós temos aí 2000 anos de história, então é muita coisa que pode acontecer. E esse módulo nós vamos dividir a história da igreja em dois módulos. O primeiro módulo nós vamos estudar a patrística, são os pais da igreja do século II até o século V depois de Cristo. E no segundo módulo, e ainda no primeiro módulo, vamos estudar a igreja na Idade Média. No segundo módulo, que será em maio, nós vamos estudar a igreja da Reforma, né, estudar um pouquinho antes o período pré-reforma, quem foram os pré-reformadores, o que vinha acontecendo naquele período, e a história da igreja moderna, tá? Então esse é o nosso cronograma. E hoje a gente quer voltar um pouquinho na história. Nós vamos pegar um pouquinho da origem de todas as coisas, da origem da igreja. E não só pegar o período apostólico, né, que foi o início da igreja, mas nós vamos tentar retroceder um pouquinho mais ainda para a gente tentar fazer uma linha cronológica desde Adão, tá bom? Vai ser algo bem interessante. Então, módulo 1, Igreja Apostólica, a aula 1, que é a aula de hoje. Nós vamos ver a Igreja Apostólica. Na aula que vem, nós vamos começar a estudar a história da igreja perseguida. E a igreja foi perseguida tanto na verdade quanto na sua vida. Então, a próxima aula nós vamos falar da perseguição à verdade, né, que foram as heresias que surgiram ao longo da história da igreja. E na outra aula, na terceira aula, nós vamos falar da perseguição física aos cristãos, das perseguições, foram 10 no total, e de como os cristãos viviam nessa época. Na quarta aula, nós vamos ver a história da igreja imperial, né? Depois de Constantino, a igreja se torna, um pouco depois de Constantino, oficialmente a religião oficial do império, e o que aconteceu nesse período. E por último, a última aula do mês de maio, né? São 5 quintas-feiras, nós vamos ver a história da igreja medieval, tá bom? Do século V ao século XV. Então esse é o nosso cronograma geral. Bem, de forma introdutória, por que a gente tem que estudar a história da igreja, né? Essa é uma pergunta importante e vale a pena a gente, de forma introdutória, pensar nisso. Primeiro, para nós sabermos nossas origens. A igreja não surgiu agora, a igreja não surgiu há alguns anos atrás, a igreja surgiu há 2000 anos atrás. E se a gente olhar de uma forma mais ampla, não usando o termo igreja, mas o povo de Deus surge desde Adão. Então é importante saber as nossas origens para que a gente saiba de onde viemos. Isso é muito importante para a humanidade. Tanto que as religiões surgem por causa dessas perguntas filosóficas, né? De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Essa é a base do surgimento de toda cosmovisão, de toda tentativa de explicar a realidade. Então, saber nossas origens é importante para a gente entender que a gente faz parte de uma história e como a gente se insere nessa história e como a gente se comporta e reage dentro dessa história, né? E também para a gente perceber os erros e acertos que foram cometidos ao longo da história. Obviamente, quando a gente fala de erros e acertos, nós precisamos de uma referência. E nós, como cristãos, temos a Escritura como referência, né? Então, tentar identificar erros e acertos pressupõe que existe um padrão absoluto para a gente julgar, né? Porque senão tudo se torna relativo. E esse é o problema que nós vivemos na pós-modernidade, o relativismo. E então é importante estudar a história da igreja para ver
como surgiram, o que Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, como os pais da igreja ensinaram. E quando a gente faz isso, a gente consegue perceber onde nós nos perdemos durante o caminho e como a gente pode retomar essa verdade. E por outro lado, a gente pode perceber onde eles acertaram e se a gente estiver errado, para a gente consertar o que estamos fazendo de errado, né? Por último, como eu já disse, nós devemos estudar a história da igreja para nos preparar para o fim dos tempos, para nos preparar para a volta de Jesus. Se Jesus vai voltar e ele quer encontrar uma igreja imaculada, uma igreja sadia, santa, é muito importante estudarmos a história da igreja para que a gente possa resgatar verdades fundamentais que se perderam ao longo dos anos, para que a gente se adeque a ela e esteja preparado para a volta de Jesus, né? Então essa é a importância da gente estudar a história da igreja. Bem, mas também estudar a história da igreja tem algumas dificuldades. Primeira dela, nós inevitavelmente somos um pouco seletivos. Nós não temos acesso à história de todos os cristãos ao longo de todos esses 2000 anos de história. Então, necessariamente, nós teremos que ser um pouco seletivos e claro, quando a gente lê um livro, por exemplo, uma das nossas biografias é esse livro aqui, ó, História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Então, esse é um ser humano que tem uma visão de mundo e então nós vamos olhar a história da igreja através de pessoas que têm as suas visões de mundo, que interpretam o mundo de uma forma. Logicamente, isso gera um viés, né? É inevitável isso. Então a nossa tentativa é pegar o máximo de autores possível. Outro livro que a gente está usando também é o do Roger Olson, História da Teologia Cristã. Eu acabei de ganhar um aqui agora do André. Eu vou ler o do Ruiz Molina, chamado Quem é Este? Controvérsia sobre o Cristo ao longo da história. Então é importante a gente ter várias referências para a gente tentar evitar diminuir o máximo possível essa seletividade, né? Porque necessariamente as pessoas têm acesso a documentos e não outros. Ou às vezes coisas não foram escritas e registradas ao longo da história. Então muito da história do povo de Deus, da história da igreja, se perdeu porque muitas pessoas não registraram. E um outro problema também é a questão do viés ideológico, né? Nós somos uma igreja protestante e, logicamente, nós olhamos para a história da igreja com um viés. Porém, a gente vai tentar peneirar a verdade de forma mais objetiva possível. 100% é impossível para todo ser humano, óbvio, mas nós vamos tentar olhar para a história da igreja com base na verdade e não tentar defender uma tradição, seja ela protestante, seja ela católica romana, por exemplo. Porque a verdade ela está além das nossas interpretações. A nossa interpretação pode ser a verdade ou não. A questão é a gente ver o peso das evidências, o peso, a quantidade de evidências que tem para uma afirmação e a gente vai definir, vai tentar entender se aquilo é verdade ou não, seja para uma tradição ou outra. Então nós estamos em busca da verdade, não na defesa de uma tradição, porque Deus ele não é evangélico nem católico, né? Deus é Deus. Deus não vai vir buscar os evangélicos ou buscar os católicos, ele vai vir buscar os seus filhos. E uma pessoa pode ser filha se declarando católica ou se declarando evangélica, ou às vezes tem filhos que não são desse aprisco também, né? Então é muito perigoso olhar para a história da igreja numa tentativa de defender uma tradição. Nós tentamos defender a verdade, seja ela estando com os protestantes ou com os católicos, né? E por último, quando a gente vai estudar a história da igreja, a divisão ela não é tão precisa como a gente imagina. A história ela é muito dinâmica. Não tem como a gente separar a história da igreja em blocos homogêneos. Então, por exemplo, a história da perseguição da igreja, a igreja foi perseguida desde o ano 60 até o ano 313 depois de Cristo. Então, mas nós dividimos o século I como igreja apostólica. Por quê? Porque é uma forma didática de olhar para a história da igreja, aquilo que mais prevaleceu. Então, essa divisão ela não é totalmente precisa. Houve perseguição também na Igreja da Reforma, enfim. Mas a gente tem que ter uma forma didática de organizar as coisas. Então, essa é uma forma que a gente encontra para tentar
entender melhor a história da igreja, tá bom? Bem, então como eu disse, a gente vai tentar retroceder um pouquinho, não só no termo igreja, mas tentar entender a história do povo de Deus como um todo, de uma forma mais ampla. E é importante ter essa linha do tempo da Bíblia fixa na sua cabeça, porque isso facilita muito de você se situar na Bíblia. Então, em última análise, o povo de Deus, né, não usando o termo igreja, mas um termo mais amplo, o povo de Deus surge lá na criação. Deus cria Adão e Eva, esse primeiro casal. Desobedece a Deus e há a queda, né? Então, a primeira palavra que a gente tem que ter fixa na nossa mente é criação. Em segundo lugar, queda. Adão. Adão e Eva desobedeceram a Deus e houve a queda, o pecado entra no mundo. A partir daí, toda a raça humana é afetada pelo pecado e na sua totalidade, todas as áreas do seu ser são afetadas pelo pecado. E depois de Adão e da queda, Adão vai ter um filho chamado Sete. E Sete, depois de 7 gerações também, vem Noé. E aí o próximo evento importante da Bíblia é dilúvio. A próxima palavra que você tem que gravar. Então, se você está anotando, anota aí criação, queda, dilúvio, para você se situar cronologicamente dentro da Bíblia. E Noé, a gente já sabe da história, a raça humana tinha se pervertido a um nível muito perigoso e alarmante. Então Deus separa uma família justa, Noé e os seus familiares, seus filhos e as suas esposas, e pede eles para construir a arca. Então eles constroem a arca, passam o dilúvio, a partir dali começam a repovoar toda a terra novamente. E aí Noé tem um filho chamado Sem, e depois de Sem, que vai dar origem aos povos semitas, vem 9 gerações até a vinda de um homem chamado Abraão. Então Abraão é um outro nome importante nessa cronologia, nessa metanarrativa da Bíblia. Metanarrativa é uma narrativa global, uma grande narrativa, né? Uma metanarrativa. Meta tem a ver com além. Então Abraão, Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, promete a ele, e Deus já tinha prometido a vinda do Messias lá em Gênesis 3. Né? Quando Adão peca, Deus fala que viria o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então a promessa do Messias já estava lá em Adão. Então Deus começa a escolher um homem para ser o povo de Deus, para ser o útero do Messias. Então ele chama Abraão, pede para Abraão sair da terra dele. Abraão sai da terra dele, peregrina em rumo a Canaã, e lá, nesse progresso, nesse caminho, ele tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Por isso, muitas vezes na Bíblia a gente vê o termo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Então, por causa desses 3 homens importantes. Jacó, Deus vai mudar o nome dele para Israel, né? Daí vem o povo de Israel, daí começa a surgir a nação de Israel, a nação do povo de Deus. E Jacó tem 12 filhos, e um desses filhos é Judá. Judá. Aqui a gente entra num outro período da história, que é uma palavra importante, chamada Egito. Judá, nesse período que o povo de Israel se desloca de Canaã e vai para o Egito. E eles começam a habitar lá no Egito. Depois de Judá, nós temos mais 5 gerações que chega a Salmão. Salmão se situa no período do Êxodo. Esse povo que está lá no Egito, ele fica escravo no Egito durante 400 anos. E aí, quando o povo já estava sendo muito oprimido, Deus levanta um homem chamado Moisés, nessa época, para libertar o povo da escravidão. Então, Salmão tem um filho chamado Boaz, e aqui a gente entra num outro período bíblico chamado Juízes, que é o período onde não existia rei em Israel, não existia reinado, não existia nação de Israel organizada ainda. Então, o período dos juízes é o período onde Deus levanta algumas pessoas para liderar o povo e libertar eles da opressão que eles sofriam dos povos. Depois de Boaz, ele tem mais 2 gerações e a gente chega a Davi. E Davi é um marco também, porque a gente chega num momento chamado Reino Unido. O Reino Unido é um momento em que Israel se torna uma nação com um rei humano. Então o primeiro dele é Saul, o segundo é Davi e o terceiro é Salomão.
Então a gente está no período do Reino Unido. Por último, Davi tem um filho chamado Salomão, e Salomão tem um filho chamado Roboão. A partir de Roboão, esse filho de Salomão, a gente entra num outro período bíblico chamado Reino Dividido, que é o seguinte: das 12 tribos de Israel, duas seguem Roboão, duas seguem Jeroboão no Reino do Norte, perdão, 10 seguem Roboão no Reino do Norte e duas seguem Jeroboão. Então Roboão é o filho de Salomão, ele institui o Reino do Sul, que é a capital Judá, e Jeroboão no Reino do Norte, que a capital é Samaria. Então a gente entra num período do reino dividido, onde Israel é dividido em dois povos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E depois de Roboão, existem mais 7 gerações que chega a Ezequias. E nesse momento de Ezequias é o momento onde o Reino do Norte é exilado. Ou seja, no ano 722 depois de Cristo, antes de Cristo, a Síria invade o Reino do Norte e coloca eles como escravos, né? É o exílio do Reino do Norte, da Síria. Depois de Ezequias tem mais 6 gerações, a gente chega em Zedequias, que aí é o exílio do Reino do Sul. Aqui é o exílio babilônico, do período de Daniel. Então Zedequias viveu nesse período. Não necessariamente, esses nomes não necessariamente são os profetas, viu, gente? Isso aqui é a linhagem do Messias, tá? E aqui a gente tem o exílio do Reino do Sul, do ano 586, que quem invade é a Babilônia. E aí vem os livros de Daniel, tudo acontece nesse período. Depois de Zedequias, nós temos mais uma geração, e aí chegamos a Zorobabel. Zorobabel, a gente entra num período, que é uma outra palavrinha da metanarrativa, que é restauração. É quando o povo de Israel tem a permissão de voltar para a sua terra. E aí eles começam a reestruturar aquilo que foi destruído, né? Israel, Judá, Jerusalém tinham sido destruídas nessas invasões, então eles começam a reconstruir os muros, reconstruir o templo que foram destruídos. Depois de uma geração chega em Eliaquim, que aqui a gente já está no período interbíblico, que são aquela página em branco no meio da Bíblia, entre Malaquias e Mateus, que passam 400 anos entre Malaquias e a vinda de João Batista. Então esse é o período interbíblico. Depois de Eliaquim, temos 7 gerações e chegamos a José. E José adota Jesus, né? Jesus é filho de Davi, da parte de José, por adoção, mas Maria também tinha descendência de Judá. Então, a diferença é que em Salomão é o pai de José, né? Da descendência de José, e Natã, que é o filho de Davi, dá origem a Maria. Então Jesus ele é da descendência de Judá, de pai e de mãe. Mas o pai de José é Salomão e o pai de Maria é Natã. Então quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente consegue remontar a história do povo de Deus até Adão. E essa é a linhagem e essas são as palavras-chave para a gente entender a Bíblia de forma mais macro, né? Criação, queda, dilúvio, Egito, Êxodo, Juízes, Reino Unido, Reino Dividido, Exílio do Norte, Exílio do Sul, Restauração, período interbíblico e a vinda de Jesus, tá? Então a gente consegue resumir a Bíblia dessa forma. Então agora a gente vai entrar basicamente no início da Igreja Apostólica, que com a ressurreição de Jesus, depois que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, a gente tem basicamente depois do Pentecostes, né, quando Jesus é assunto ao céu, ele promete a vinda do Consolador, então ele envia o teu Espírito Santo e a igreja inicia-se ali. A igreja, esse termo mais específico. Mas o povo de Deus já existia desde Adão, como a gente viu. E quando a gente vai olhar a história da igreja primitiva, a gente tem uma tendência de romantizar demais a igreja. Principalmente quando a gente vai ler a igreja, de fato a gente não é à toa que isso acontece, né? Quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, principalmente Atos capítulo 2, no início da igreja ali, a gente vê algo maravilhoso. As pessoas eram muito unidas,
elas compartilhavam o que elas tinham, não havia necessitados, as pessoas que tinham coisas em excesso vendiam essas propriedades e entregavam no pé dos apóstolos. Então era algo muito genuíno e muito inspirador para a gente. Porém, nós somos seres humanos e somos seres influenciados pela queda ainda. Então nós também temos problemas, né? E o Gonzales lembra nesse livro aqui que na igreja de Atos também já encontramos alguns problemas também. Por exemplo, lá em Atos 7, quando eles começam a querer instituir os diáconos, aquilo ali surge por causa de uma divisão que havia. A gente tem que lembrar que os judeus, Jesus é da linhagem dos judeus, né? Jesus era judeu. E naquele momento, quem a cria em Jesus também vinha de uma descendência judaica. Então eles eram judeus. E, porém, por causa desse resumo que eu fiz, fica mais fácil a gente entender. No período do exílio, muitos judeus foram expulsos de Jerusalém, foram retirados de Jerusalém e passaram a viver naqueles locais ali daquela região. E principalmente no período interbíblico, Alexandre o Grande, que era rei do Império dos Gregos, ele começa a helenizar aquela região dos judeus. Então, muitos judeus na época de Jesus falavam grego por causa dessa helenização e essa dominação dos gregos. Alguns ainda falavam hebraico, mas outros falavam grego. Então, naquele momento ali, surge uma divisão entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, porque não havendo equidade na divisão dos recursos para as viúvas. As viúvas de fala grega estavam se sentindo prejudicadas em relação às viúvas de fala hebraica. Então a gente já começa a ver uma divisão ali dentro da igreja primitiva. E outra discussão, né, outra divisão que teve foi sobre a questão da circuncisão. Como os judeus vinham de milênios e milênios de Abraão até Jesus, são 2000 anos. Então os judeus vinham com uma tradição de, há 2000 anos, circuncidar os seus filhos e fazer rituais, oferecer sacrifícios, tudo aquilo que a lei prescrevia. Porém, quando Jesus vem, e lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, né, 5, 6 e 7, isso fica muito claro, Jesus começa a mudar algumas coisas, reinterpretar algumas coisas e acrescentar algumas novas ordens e dificultar, aumentar a régua para algumas coisas também. Antes não podia trair a sua esposa, agora você não pode nem pensar com um olhar impuro, né, para outra mulher, olhar para uma outra pessoa, seja homem ou mulher, com um olhar impuro. Então Jesus, além de retomar e refazer a interpretação dos fariseus, que tinha distorcido muito, ele acrescenta e aumenta a régua em muitas regras, em muitos princípios, né? Então ali em Atos 15 a gente tem o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, que é para discutir exatamente isso. Os gentios que se convertem a Jesus têm que ser circuncidados ou não? Eles têm que guardar a lei de Moisés ou não? A gente tem que continuar fazendo sacrifício ou não? E ali eles se reúnem para tentar resolver essa disputa, né? Então a divisão, a discordância há desde o início da igreja. E isso é normal, né? Os seres humanos veem o mundo de forma diferente e é normal discordarem, mesmo tão próximos da verdade como eles estavam de Jesus. A questão é porque ali muita coisa estava mudando. Eram 2000 anos de história que estavam tendo que ser reconfigurados para uma nova realidade. Então era comum, era muito esperado isso acontecer. E isso vai acontecer ao longo do nosso curso também. Nós estamos estudando a história da igreja, temos pessoas protestantes, católicos no nosso meio, e não há problema nenhum da gente discordar um do outro e tentar justificar a nossa resposta, né? Não é só discordar, mas tentar mostrar a base do que a gente acredita. E a gente está tudo isso para tentar buscar a verdade, né? E essas divisões então já começam no início da igreja. E por volta do ano 35 depois de Cristo, a gente tem a morte do primeiro mártir, que é Estevão. Ele é apedrejado. E algo muito bonito é que quando ele está sendo apedrejado, ele ora para aqueles que estavam matando ele, né? Então, isso me marca muito porque, poxa, às vezes a gente não ora nem estando tudo bem. Imagina você sendo apedrejado e orar por aqueles que estão te jogando pedra, né?
Então, de fato, ele entendeu a mensagem de Jesus e ele se tornou um cristão, né? Um pequeno Cristo. E por volta do ano 37, bem cedo ainda, temos a conversão de Paulo. Paulo, né, que era Saulo, está indo a caminho de Damasco, começa uma perseguição na igreja já nesse período. E Paulo, a caminho de Damasco, ele vai e Jesus aparece para ele. E aí Jesus pergunta a ele, por que você está me perseguindo? Isso é interessante, né? Porque ele estava perseguindo os cristãos e Jesus, como ele é o cabeça e nós somos o corpo dele, né, a igreja, Jesus se identifica como o seu corpo. Por que você está me perseguindo? Então, perseguir um cristão é perseguir a Cristo, né? E é isso que Paulo estava fazendo, acreditando que estava servindo a Deus. E Paulo, então, se converte naquele momento, fica 2 ou 3 dias cego, e aí Ananias é enviado para curar Paulo, né? Deus envia Ananias, e Paulo é curado, e ali começa a vida do apóstolo Paulo, bem cedo. E quando a gente vai nesse momento, né, do início da igreja, uma das primeiras divergências que há, uma das primeiras dificuldades que tem na tradição da igreja é quem é o fundamento da igreja. Aqui começa a surgir as primeiras discordâncias. Então, quem é o fundamento da igreja? É Pedro ou é Jesus? Essa é a primeira discussão que surge entre católicos romanos e protestantes. Os católicos romanos, basicamente, acreditam que Pedro representa os apóstolos e que Pedro é a pedra onde a igreja é edificada e que ele tem as chaves dos céus. Né? Pedro tem a chave dos céus. Essa imagem aqui exemplifica exatamente isso. Aqui Pedro com Jesus entregando a Pedro a chave dos céus, né? E a visão protestante basicamente entende o seguinte: Pedro era igual a todos os apóstolos, não tinha diferença entre eles. Jesus é a pedra angular da igreja e quem tem a chave da igreja é a igreja, não só Pedro, né? Essa é a visão clássica protestante. E o que eu penso, estudando sobre isso, eu cheguei à conclusão seguinte: as duas visões têm problemas. Por quê? Porque, como eu vou mostrar aqui, Pedro, ele, conforme os protestantes dizem, aí eu discordo deles, Pedro não era igual aos apóstolos. Ao que parece, quando a gente olha para a Escritura, Pedro parece ser um representante ou um líder dentro dos apóstolos. Por quê? Eu trouxe 10 pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, ele foi um dos primeiros a ser chamados, né? Pedro e André foram um dos primeiros a serem chamados. Segundo, ele é o primeiro das listas dos apóstolos, lá em Mateus 10, Lucas 6 e Atos 1. O nome de Pedro está sempre em primeiro. Ele é o primeiro citado quando Lucas se refere aos apóstolos que estavam lá na transfiguração, né? Pedro, Tiago e João. Pedro é o primeiro. Pedro, regularmente, ele responde primeiro quando os apóstolos são questionados, lá em Marcos 8, Lucas 12 e João 6, está tudo aí no slide para vocês verem. Pedro, ele é o primeiro a tomar a palavra no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Pedro, ele é citado particularmente, né, quando Jesus ressuscita, o anjo fala para as mulheres assim, olha, vá, avise aos discípulos e a Pedro. Então o nome dele é citado de forma explícita, particular. Em número 7, Pedro foi o primeiro a pregar na história da igreja, lá em Atos, ele é o primeiro a pregar. Ele foi o primeiro também em Atos 2 a pregar, e em Atos 3 ele é o primeiro a realizar uma cura. Em nono lugar, ele toma a iniciativa de propor um substituto para Judas, lá em Atos 1:13. E por último, Paulo, quando vai a Jerusalém, ele diz, depois de 3 anos, ele diz que vai para ver Pedro. Então, ao que parece, Pedro não era só igual aos outros apóstolos, como a visão protestante acredita. Pedro, me parece, ter uma primazia entre os apóstolos, né? Porém, o fato de Pedro ser líder dos apóstolos, por exemplo, ser o representante dos apóstolos, não significa que apenas os seus sucessores seriam líderes, como afirma a Igreja Romana, né? A Igreja Católica Romana. E a gente vê isso de forma muito clara. Por exemplo, cada apóstolo fundou uma igreja. Quando a gente vai estudar a história da igreja, nesse livro aqui, por exemplo, do Livro dos Mártires,
a gente vê que cada apóstolo foi para um local e instituiu uma igreja. E várias delas, principalmente Paulo foi o maior missionário da história da igreja, ele fundou igrejas provavelmente que nunca conheceram Pedro. E os primeiros 3 anos da vida de Paulo foi pregando sozinho. Então Paulo pregou em Damasco 3 anos sozinho, depois que ele se converte, indo para Damasco, e ele não foi lá consultar Pedro, ele não foi lá se instruir com Pedro, né? Durante 3 anos. Depois ele vai e fica 15 dias em Jerusalém, mas depois volta para as suas viagens. Então, cada apóstolo fundou uma igreja. E provavelmente essas igrejas foram tendo seus sucessores, diferentes de Pedro e dos seus sucessores, né? Pedro foi apenas um dos apóstolos e a criação de uma igreja e o cuidado de uma igreja, né? Inicialmente de Jerusalém. Quando a gente vai olhar também o texto clássico em que o catolicismo romano apoia a ideia de primazia de Pedro, está lá em Mateus 16, verso 13, onde Jesus diz o seguinte, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem quem eu sou? Aí os discípulos dizem o que as pessoas diziam. Aí Jesus pergunta, e vocês? O que dizem que eu sou? E aí Pedro toma a resposta, né, como eu falei na parte anterior, Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirma, bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, esse é o texto clássico em que o catolicismo romano apoia a sua ideia de que Pedro é o fundamento da igreja, né? Então nós estamos falando de 3 coisas. Nós estamos falando de liderança, de fundamento e de chave do reino de Deus. Então, com relação à liderança, eu concordo com o catolicismo. Pedro tinha uma liderança entre os apóstolos. Porém, isso não significa que ele é a pedra ou que só ele tem a chave da igreja. Então aqui é o primeiro ponto. Vamos ver, uma regra de hermenêutica básica, gente, é a gente tomar cuidado em gerar doutrinas através de um texto isolado. Esse texto parece ser bem claro. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Se Jesus quisesse falar sobre ele poderia usar o termo e sobre mim edificarei a minha igreja, né? Então parece que isso dá a entender que Pedro é a pedra da igreja. Porém, uns versículos abaixo, Jesus começa a mostrar para os discípulos que ele deveria morrer. Então Pedro, mais uma vez, chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. E Jesus responde para Pedro imediatamente, arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então olha que interessante, um pouquinho acima, Jesus fala que Pedro que Pedro é Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Alguns versículos abaixo, Jesus fala com ele, arreda, Satanás. Então, como Jesus edificaria a sua igreja numa pedra tão instável, né? Que ora fala algo verdadeiro, que Jesus é o Cristo, e ora fala algo inspirado pelo diabo. Então a gente já começa a ter dúvidas aqui. Então embaixo ele é pedra de tropeço, não é pedra sólida para se construir uma igreja. Outra coisa, gente, aí quando a gente vai olhar o que o próprio Pedro disse lá em 1 Pedro, olha o que Pedro disse em 1 Pedro 2:4. O próprio Pedro falando. Nada mais importante do que ver a própria pessoa, né? Será que Pedro se via como a pedra onde a igreja é construída? Olha o que ele diz em 1 Pedro 2:4. Chegando-vos a ele, a Jesus, né? A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo.
Então aqui a gente tem dois princípios. Primeiro, Pedro via que Jesus era a pedra e além disso via que todos os cristãos também são pedras. Porque o nome Pedro no original é pedrinha, é um fragmento de rocha. Então todo cristão é uma pedra que está sendo construída em cima de Jesus, que é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Nós somos pedrinhas que vamos construindo uma casa espiritual para Deus. Então aqui a gente já mostra e entende como Pedro se via. Ele se via como uma pedrinha que também está sendo construída junto com todos os cristãos em cima da rocha, que é Cristo. E outro ponto aqui que ele fala, Pedro fala que todos são sacerdócio santo, né? Aqui a gente já tem outro problema da história da teologia cristã, que a gente vai ver ao longo do curso, que é a ideia de que existem leigos, né? Existe um sacerdote e existem leigos. A gente entende pela Escritura que a verdade é todo cristão é um sacerdote. Não que não existam liderança, mas todo cristão diante de Deus é um sacerdote responsável por conhecer diretamente a Deus, sem mediadores, né? Porque 1 Timóteo 2,5 também já diz: há um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo, homem. Então, eu, como pastor da Igreja Pão da Vida aqui em Belo Horizonte, o David, como pastor aqui da Igreja Pão da Vida, né, nossas famílias fazem parte do presbitério, nós não somos mediadores das pessoas a Deus. Nós apenas somos servos, assim como os apóstolos se viam, e que servem à igreja, ensinando a palavra de Deus, exortando, profetizando, enfim, né, pastoreando o rebanho. Então Pedro, em Atos 4,11 também, ele diz que a pedra angular é Jesus, e não a si mesmo. Paulo, em 1 Coríntios 3,11, ele fala a mesma coisa, que o fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento. E em Gálatas 2,9, Paulo, ele cita Tiago, Cefas, né, que é Pedro, e João, falando que eles eram colunas da igreja. Então, o apóstolo Paulo enxergava que os apóstolos eram colunas. Porém, aqui ele cita João, Tiago e Pedro também. Então, não é só Pedro que era uma coluna da igreja. Paulo também era uma coluna, porque ele era um apóstolo. E aqui Pedro nem vem primeiro, né? Essa é a exceção à regra. Tiago vem primeiro que Pedro. Em Mateus 18, Jesus, esse é um texto importante também, que é importante abrir, sobre a questão das chaves. Então a gente viu que Pedro tinha uma liderança sim entre os apóstolos, né? Porém, ele não se via como a pedra é Jesus, a pedra em qual a igreja está sendo construída é Jesus. Agora resta a questão das chaves. A chave do reino de Deus foi entregue para Pedro, ou somente para Pedro, ou para toda a igreja. Mateus 18,15, Jesus começa a relatar aqui como deve ser tratado um irmão que peca na igreja. E aí Jesus fala o seguinte, olha, se o irmão pecar, chama ele e exorta ele. Se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Se não, chama 2 ou 3 pessoas como testemunha. Se ele não se arrepender, expõe a igreja. Aí aqui no verso 17, ele diz, se ele não atender, dize à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera ele como gentil e publicano, excomunga ele. Então a excomunhão é algo real dentro da igreja. Não é falta de amor, viu, gente? Excomunhão é um zelo pela verdade, pela saúde do corpo. Isso não é falta de amor. Falta de amor seria se ele pecasse uma vez e a gente excomungasse ele. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, existe um caminho. Chama a pessoa para uma conversa pessoal. Se ela não se arrepender, chama testemunhas que presenciaram o erro dela ou que estão a par do erro dela. Se não, chama a igreja, expõe a igreja, para que ele se sinta envergonhado, constrangido. E depois dessas 3 tentativas, se ele não se arrepender, aí sim, considere ele como gentil e publicano, né, pecador. Então existe uma ordem de amor antes de excomungar uma pessoa. Então a gente vê extremos hoje, igrejas que excomungam rapidamente, né, por questões banais às vezes, e igrejas que acham que tudo é válido, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o tipo de relacionamento sexual que você quiser, você pode ter quantas esposas quiser, você pode vir na igreja o dia que você quiser, usufruir só quando você quiser, enfim. Existem excessos dos dois lados, mas existe uma ordem, uma verdade
E aí, verso 18 que é o mais importante. Depois que Jesus falar isso, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligardes na terra terá sido desligados nos céus. Então, olha só, da mesma forma que Jesus falou para Pedro, te dou a chave dos reinos dos céus, o que você ligar será desligado, Jesus aqui faz a mesma coisa apontando para a igreja. Então, ou seja, ao que tudo indica, com toda essa exegese global da Bíblia, né, a gente não pode olhar só um texto, ao que parece, quando Jesus fala isso com Pedro, ele está falando, não é uma verdade, não são coisas contraditórias, porém, Pedro fazia parte da igreja. Então, Pedro também tinha a chave dos céus, e o que ele desligasse seria desligado, assim como eu, como você e como qualquer membro da igreja de Cristo, né? Então, a igreja tem as chaves do reino de Deus. É a igreja quem foi instituída por Deus para governar e para organizar esse corpo chamado igreja, né? E a gente já vê também, gente, a questão da falibilidade. No Concílio Vaticano, em 1870, o Papa foi considerado infalível, né? Porém, quando a gente olha para a Escritura, Pedro, lá em Mateus 16, já se mostra falível. E aí o catolicismo romano argumenta o seguinte: não, mas aquilo foi antes do Pentecostes. Porém, em Gálatas 2, a partir do verso 11, Paulo repreende Pedro publicamente por causa da sua dissimulação. Então, Paulo fala o seguinte: quando Pedro chegou em Antioquia, ele comia com os gentios. Mas quando chegou gente da parte de Tiago, que defendiam a circuncisão, Pedro se afastou dos gentios. E aí Paulo viu que isso não estava de acordo com a verdade e repreendeu Pedro publicamente, falando com ele: olha, se você é judeu, mas vive como gentio, como você vai obrigar outros gentios a viverem como judeu? Olha que incoerência, né? Então o próprio Paulo repreende Pedro. Então Pedro não era infalível, mesmo depois do Pentecostes, né? Pedro era um homem humano como nós, né? Paulo, em Atos 14, quando eles estão tentando adorá-lo, ele fala o seguinte: gente, que absurdo é esse? Vocês estão adorando a gente, mas nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos problemas, sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos aqui pregando a Jesus, ele que fez esse milagre. Por isso que as pessoas queriam adorar Paulo, né? Então, os apóstolos são pessoas falíveis como nós. Eram líderes, foram colunas da igreja, porém eram pessoas falíveis como nós. Então, penso que as duas tradições erram em algum ponto. Pedro, de fato, era um líder entre as outras colunas da igreja, entre os 12, né? Ele era um líder, porém, toda a igreja tem a chave dos céus, não só Pedro. E também a igreja está fundada em Cristo, não na figura da pessoa de Pedro, que é um ser humano falível como nós, tá bom? Então, essa origem, esse fundamento da igreja gerou muita discussão ao longo da história da igreja e eu entendo que essa é a minha conclusão hoje. Posso mudar de ideia algum dia, mas hoje é o que eu entendo como verdade, né? Diante de todas essas evidências que eu apresentei. E aí a gente entra na vida de Paulo agora, né? No ano 46 a 48 depois de Cristo, Paulo começa as suas viagens missionárias. E inicialmente ele faz a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Nesse período ele escreve o livro de Gálatas, que segundo alguns autores é um dos primeiros livros a serem escritos, né, da Bíblia. E Paulo nessa viagem, gente, ele percorreu 2.500 quilômetros e pregou em 9 cidades diferentes. Pregou em sinagogas. Em algumas sinagogas ele foi bem recebido. Eles foram, né? Ele e Silas, ele e Barnabé. Em outras ele não foram bem recebidos, né? E na cidade de Listra, como o texto que eu citei agora, em Atos capítulo 14, eles foram confundidos com os deuses. Por isso as pessoas queriam oferecer sacrifício a eles, né? Chamando um de Júpiter, outro de um outro nome lá que eu não lembro. Hércules, Hermes. E então chamaram Paulo e Barnabé de Júpiter e Hércules, porque Hermes, desculpa.
Então, por quê? Porque eles acreditavam nesses deuses. E quando eles viram os apóstolos curando um coxo, eles pensaram, olha, os deuses desceram até nós. E é nesse momento que Paulo e Barnabé fazem esse discurso, né, mostrando a sua humanidade, que é igual à nossa. Ou seja, santidade não tem a ver com santidade, não tem a ver com ter poder para fazer milagres. Santidade tem a ver com uma busca de separação desse mundo. E os apóstolos, assim como nós, somos santos nesse sentido. Todos nós estamos buscando nos separar desse mundo pecaminoso. Isso é santidade. E Paulo, o São Paulo, ele disse em 1 Timóteo que Deus ele quer salvar os pecadores, do qual ele é o pior. Então, santidade, ela começa, na verdade, quando a gente percebe a nossa pecaminosidade. Paulo, quando ele estava lá em Atos, capítulo 6, matando, apoiando o apedrejamento de Estevão, Atos 7, ele não era santo ali. Ele se achava santo, mas ali ele não era santo. Porque ele se achava muito bom, ele se achava melhor que aquele homem que estava, que Estevão, né? Mas quando ele encontra Jesus e se compara com Deus, que é a nossa referência de santidade, aí ele percebeu o quanto ele era pecador. E nesse momento que a gente percebe o quanto a gente é pecador, aí que a gente começa a se tornar santo. Então o conceito de santidade também foi distorcido ao longo da história. Santidade não é ter uma auréola em cima da nossa cabeça e termos o poder de fazer milagres ou sermos perfeitos. Não tem nada a ver. Santidade tem a ver com buscarmos separação do pecado. E todo cristão nesse sentido é santo, né? E está buscando santidade. E aqui é um mapa da primeira viagem de Paulo, né? Ele vai a Antioquia, vai em Derbe, Icônio, Listra, Pafos, Salamina e volta. Essa é uma viagem curta, e mesmo essa viagem curta ele percorreu 2.500 quilômetros, hein? Olha que interessante. A segunda viagem missionária de Paulo começa em 49. Então a primeira termina em 48, mal ele descansa e já começa a sua segunda viagem missionária. E agora ele vai com Silas, não com Barnabé. E nessa viagem ele percorre quase 4.900 quilômetros e prega em 18 cidades, o dobro da primeira viagem, né? Ele visita igrejas que foram plantadas na primeira viagem e chegam até Filipos, bem distante, né? Aqui em Filipos, aqui nesse período, né, nessa segunda viagem, eles são presos e experimentam aquele livramento miraculoso lá em Atos capítulo 16, que Paulo e Silas estão presos na prisão e aí vem um anjo e treme tudo e eles são libertos das cadeias deles e aí o soldado queria se suicidar e ele fala para o soldado, não, nós estamos aqui, nós não vamos fugir. E ele começa a pregar para o soldado se converte, toda a casa do soldado se converte, são batizados. Então aqui que acontece, nessa segunda viagem missionária que acontece esse evento, né? E nesse momento que ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses, bem cedo também na história da igreja, né? Então, ou seja, a gente começa a ver que os documentos que formam o Novo Testamento são documentos que já começaram a ser escritos dentro do período das testemunhas oculares. Isso historicamente é muito importante, porque um dos testes históricos para saber se um documento é confiável ou não é a distância entre o fato e o primeiro registro. Então, quando a gente vai comparar os documentos que formam o Novo Testamento com toda a antiguidade clássica, a gente vê que o Novo Testamento foi terminado até 70 anos depois do evento. E o segundo colocado é a Ilíada de Homero, que a gente tem a distância de 500 anos. Então, historicamente, isso sem falar dos outros escritos, né? Homero é o segundo colocado. Platão, Aristóteles, Tucídides, vários escritos romanos clássicos que todos classificam como confiáveis, têm a distância de 800, 1.000, 1.500 anos entre o fato e o escrito mais antigo. Então, na academia isso é muito ingrato, né? As pessoas julgam a Bíblia como um livro só de fé, que não tem autenticidade histórica, mas se a gente for olhar pelo critério histórico, a Bíblia é o livro mais confiável da história da antiguidade clássica. E aqui é um resumo da segunda viagem de Paulo, ao tanto que ele anda. Ele chega até a Macedônia, vai em Corinto, Atenas, Éfeso e retorna para Jerusalém. Então essa viagem ele anda muito. A terceira viagem missionária de Paulo começa em 53.
a segunda acaba em 52, ou seja, ele não para, o cara não para. Então, em 53, ele já começa a sua terceira viagem missionária, ele percorre 5.300 quilômetros praticamente e prega em 26 cidades. Então, ele vai só aumentando, né? A distância e o número de cidades vai só aumentando. Ele visita as igrejas plantadas na segunda viagem e chega até Éfeso, onde ele fica lá por 3 anos ensinando. E lá na igreja de Éfeso, quando ele fica ensinando, né, na escola de Tirano, ele realiza milagres e há aquele evento, né, dessa foto aqui, ó, o evento da queima de livros. As pessoas que tinham práticas mágicas, ao ouvir a pregação de Paulo e ao serem constrangidas pelo Espírito Santo, começam a queimar em praça pública os seus livros de magia. E foi um evento muito marcante, né, dessa terceira viagem missionária de Paulo. E nesse momento que Paulo escreve 1º e 2º Coríntios e o livro de Romanos. Foi por volta aí do ano 53 a 57. Então a escritura, a Bíblia, vai sendo formada em um período bem antigo da história da igreja. E aqui é um resumo da história dessa terceira viagem missionária de Paulo. Muitas cidades que ele vai. E então, gente, em 58, lá em Atos 21, Paulo é preso em Jerusalém. É aí que ele faz aquele voto, rapa a cabeça. Ele é preso acusado de agitador e profanador do judaísmo. Então ele é transferido para Cesareia e fica 2 anos preso em Cesareia. Porém, por volta de 59 a 60, ele vai para Roma, porque ele começa a se defender e aí ele começa a ver que ele só poderia ser ouvido se ele fosse até Roma, se ele apelasse para César. Então, ele faz a sua... Agora já não é uma viagem missionária, entre aspas, né? Ele está indo sendo conduzido preso. Então, é uma viagem a Roma. E nessa viagem ele percorre 3.700 quilômetros, tem um naufrágio na ilha de Malta, que essa imagem aqui representa ela. Ó. Nós temos aquele evento onde ele começa a orar e ele começa a falar com as pessoas, olha, ninguém vai se perder, Deus me revelou, vamos manter a calma, vamos comer, porque ninguém comeu nada, tem dias que a gente está sem comer, vamos comer que ninguém vai se perder. O navio vai se perder, mas as pessoas não vão se perder. E aqui também acontece aquele evento, depois que eles chegam em Malta, que ele é mordido por uma víbora. E aí nada acontece com ele, e aí as pessoas daquele local, pelas suas superstições, começam a achar que ele é um deus também, né? E ele fica em Roma 2 anos em prisão domiciliar. Aqui ó, é uma representação da prisão domiciliar dele em Roma. Ele tinha liberdade de receber pessoas, ele tinha liberdade para fazer os seus escritos, e aqui ele escreve bastante livros. E aqui também acaba o livro de Atos. Atos 28 termina com Paulo preso em Roma. Aqui ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Escreve mais 4 livros. E então, gente, aí é que vem a coisa. Ó. Aqui é um resumo da viagem de Paulo até chegar a Roma, né, lá na Itália. Aí acontece o seguinte. Atos acaba com Paulo preso em Roma. Porém, alguns autores, o autor da Bíblia NVI, o Baker, ele acredita que Paulo fez uma 4ª viagem missionária. Por quê? Primeiro, Paulo mostra a intenção de ir à Espanha, em Romanos capítulo 15. Eusébio de Cesareia insinua que Paulo chegou a... Eusébio insinua que Paulo foi solto depois do encarceramento de Roma. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 15 que ele queria ir em Espanha. Eusébio de Cesareia diz que Paulo foi solto depois do encarceramento dele em Roma. E alguns pais da igreja, Clemente, por exemplo, alguns escritos antigos, dizem que os cristãos primitivos lá da Espanha receberam o evangelho. Então esse conjunto de ideias dá a entender, gera a hipótese muito plausível de que Paulo ficou preso em Roma por 2 anos, porém não tinha acusação explícita para condená-lo à morte, por exemplo, ou para continuar preso. Ele é libertado em 62 e aí ele inicia a sua 4ª viagem missionária, até chegar à Espanha. E essa foto aqui, ó, ela representa essa viagem aqui, ó, de Roma, ele chega à Espanha, depois ele começa a retornar, ó, passa pela ilha de Malta, Creta, Éfeso, Colosso e Filipo.
e aí ele volta a Roma para ser martirizado, né? No ano 67. Então acredita-se que Paulo fez 4 viagens missionárias. E a 4ª viagem tem um bom embasamento, tem uma boa possibilidade de ter ocorrido por causa desses pontos, né? E aí a gente volta um pouquinho, um pouco antes disso, em 64, saindo um pouco agora da vida de Paulo, a gente tem a figura de Nero. Nero foi um dos maiores problemas para a igreja no século I. Por quê? Porque em 64, Nero, a cidade de Jerusalém, né, há um incêndio na cidade de Roma, perdão. E aí 14 bairros são atingidos. Roma tinha 14 bairros. 10 deles são atingidos. 4 bairros não são atingidos. E 2 desses bairros eram predominantes de judeus e cristãos. Então Nero tira a conclusão de que quem incendiou Roma foram os cristãos, né? Foi uma tentativa de acusar os cristãos. E aí ele inicia uma perseguição, uma dura perseguição contra a igreja. E um pouco depois, no ano 70, há a destruição do templo de Jerusalém. Os romanos invadem e destroem o templo de Jerusalém. Nesse período também, a partir do ano 70, são escritos os evangelhos sinóticos, ou seja, os próprios evangelhos também foram escritos em um período onde ou existiam testemunhas oculares vivas, como João, por exemplo, e outros apóstolos estavam vivos nesse momento, e também existiam pessoas que tiveram acesso às testemunhas oculares. Isso também é muito importante. Lucas e Marcos escreveram o evangelho, eles não eram testemunhas oculares, mas Marcos teve acesso a Pedro e Lucas teve acesso a Paulo. Então, esse foi um dos critérios depois que a gente vai ver nas próximas aulas para formar o cânon. Para se tornar escritura, as escrituras deveriam ter o selo apostólico, seja escrito da própria pena deles, seja escrito por pessoas que viveram com eles, que tinham acesso em primeira mão ao que eles viram e ouviram, né? Então, os evangelhos foram escritos dentro desse período também, e isso torna os documentos do Novo Testamento, mais uma vez, confiáveis historicamente, né? E no ano 95, já no final do século I, a gente chega ao trono um homem chamado Domiciano, que também traz uma grande perseguição à igreja, e a igreja vai ser afetada de forma indireta. Por quê? Porque ele vai perseguir aqueles que tinham costumes judaicos. Em Roma tinha um imposto, no Império Romano tinha um imposto que era levado para Roma. Então, Domiciano tinha um imposto que era levado para Jerusalém. Domiciano, o que ele faz? Ele quer pegar esse imposto que era enviado para Jerusalém e enviar para Roma. Isso desagrada os judeus. Os judeus falam, não, nós não vamos deixar o nosso imposto ir para Roma, nós vamos enviar para Jerusalém, lá é a nossa cidade. E aí Domiciano engrossa e fala, não, o imposto vai ser levado para Roma agora. Esse é o decreto. Então muitos judeus se revoltam com isso, né? E dentre esses judeus, tinham muitos judeus que eram cristãos. Então há uma perseguição muito grande à igreja nesse período. E aí a gente vê aquelas imagens clássicas, né? Como essa aqui, ó, de cristãos no Coliseu. Nesse momento, os cristãos são colocados no Coliseu, os animais são deixados sem comida durante vários dias, e eles jogam os cristãos lá que recusavam pagar esse imposto, recusavam adorar os imperadores, porque aqui também começa, com Domiciano, a adoração aos imperadores, né? Eles começam a querer ser adorados para retomar a glória de Roma, porque eles viam que o cristianismo e o judaísmo estavam minando a religiosidade romana. Então eles começam a decretar coisas para tentar resgatar essa cultura deles, greco-romana, de adorar os deuses, e eles começam a se declarar como deuses também e exigir adoração. E obviamente os cristãos não gostaram disso. E por isso os cristãos eram jogados nos coliseus e eram queimados nas praças e nos jardins de Nero para iluminar o jardim de Nero. Então os cristãos dessa época sofreram muito na mão dos imperadores romanos e os discípulos não foi diferente, né? Os apóstolos não foram diferentes. Eu trouxe aqui um resumo de como morreu cada apóstolo. Então Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por uma espada. Tomé, ironicamente, foi morto por uma lança.
Ele foi aquele que teve que enfiar o dedo na ferida de Jesus, né, para ver se Jesus era Deus de fato, se ele tinha ressuscitado. E, ironicamente, ele é morto por uma lança também, né? Simão o Zelote, ele é crucificado. Bartolomeu também é crucificado. Mateus é morto por uma espada. Filipe é crucificado. Tiago, filho de Alfeu, é crucificado. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Né? Esse livro aqui vai contar essa história, que Pedro estava saindo de Roma por causa da perseguição, e aí ele tem uma visão de Jesus voltando para Jerusalém. E aí ele pergunta: Senhor, por que o Senhor está indo para Roma? E aí Jesus fala: eu estou indo ser crucificado novamente. E aí ele é constrangido, ele entende que ele estava fugindo desnecessariamente, que ele deveria voltar e enfrentar o martírio, mesmo se essa fosse a consequência, né? Porém, quando foram crucificar Pedro, ele falou o seguinte: não, eu não posso ser crucificado da mesma forma com o meu Senhor, né? Eu não tenho esse direito. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Então Pedro é crucificado de cabeça para baixo por conta disso. Paulo, eu incluí Paulo aqui, né? Porque Paulo é um apóstolo, segundo Paulo, nascido em fora de tempo, né? Matias entrou no lugar dos apóstolos. E João também, segundo alguns autores, morreu de morte natural, segundo outros, ele foi colocado dentro de uma cauteira incandescente, né? Então não há consenso também na morte de João. Porém, Paulo também foi martirizado, ele foi decapitado, próximo a Pedro, né? Nessa perseguição de Nero. E André foi crucificado, André, irmão de Pedro. E Tadeu, não se sabe muito bem também como foi a morte dele, mas acredita-se em algumas fontes que ele foi morto por flechas. E a conclusão que eu cheguei, meus irmãos, dentro dessa primeira aula, é que, conforme diz Isaías 48, a relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então a igreja é instituída com pessoas falíveis, a igreja é instituída com pessoas com problemas, porém também essas mesmas pessoas têm força de vontade, buscam a Deus, se esforçam para se aproximar de Deus e Deus se aproxima delas, né, como diz a Escritura. E a igreja vai sendo formada com essas pedras imperfeitas, porém dispostas a seguir Jesus de fato. E a vida desses primeiros cristãos, a morte deles principalmente, alguns autores vão dizer, né, nesse livro aqui, que a morte, o sangue dos apóstolos, o sangue dos mártires, foi que irrigou a semente do crescimento da igreja. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, quanto mais os cristãos eram oprimidos, mais a igreja crescia. Então, é um período muito frutífero para a igreja, não necessariamente numericamente, mas para formar pessoas cristãs de fato. Pessoas que de fato entenderam o Evangelho, entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, entenderam que precisam tomar a sua cruz, porque hoje a gente vive um Evangelho do bem-estar, né? Que é um Evangelho que prega apenas coisas boas, apenas a cereja do bolo, né? Mas a vida cristã, relatada na Escritura e pregada por Jesus, é uma vida com dificuldade. A gente vai ter aflições nesse mundo, a gente tem que tomar a nossa cruz. Cada um tem uma cruz a ser tomada, cada um tem um espinho na carne, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma vocação pela qual ele deve entregar sua vida para viver essa vocação. Então a vida cristã não é fácil. Porém, o diferencial do cristianismo para todas as outras religiões é que Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus à parte do nosso mundo. Ele é transcendente, ele criou tudo do nada, então ele precisa transcender tudo, porém ele é um Deus imanente também. Ele é um Deus que entrou na história. Jesus foi o único Deus que se tornou carne. Jesus foi o único Deus que veio sofrer no nosso lugar. Nenhum Deus de nenhuma religião se encarnou para sofrer pelos seus adeptos. E quando a gente vai olhar a história das religiões,
Pelo contrário, as religiões da Mesopotâmia, lá na época de Moisés, 1400 anos antes de Cristo, a história deles de criação é que Deus, o Deus deles, criou o ser humano misturando o sangue de um demônio com o cuspe do barro e formou o ser humano. E a finalidade pela qual o ser humano foi criado, nessas visões pagãs antigas, é que o ser humano foi criado para carregar o fardo dos deuses. Só que na fé cristã é diferente. Deus se torna homem, se esvazia para carregar o nosso fardo. É o contrário. Então, esse é o diferencial da nossa fé cristã. Jesus, ele não nos cria para que a gente alivie o fardo dele como Deus. Pelo contrário, ele tinha uma vida tranquila na eternidade, ele era amado pelo Pai, pelo Espírito Santo, ele tinha uma vida plena, ele não precisava de nada. Ele não tinha falta de nada. Deus não criou o ser humano porque ele tinha falta, mas ele criou o ser humano para dar. Esse é o diferencial. Então Deus assume forma humana, se humilha, ele era rico, se fez pobre, ele era Deus, se fez carne, e ele fez isso exatamente para entregar a sua vida ao nosso favor e nos oferecer vida eterna. Então esse é o diferencial do cristianismo. E é por isso que essas pessoas se desgastaram e chegaram ao ponto de entregar sua vida para honrar esse Jesus. E eu queria terminar com essa reflexão. Como tem sido a sua vida? A sua vida tem sido uma vida de religiosidade ou tem sido uma vida de fé cristã de fato? Você hoje morreria por Jesus? Você entregaria a sua vida? Você negaria Jesus se tivesse com a sua vida sendo ameaçada? Você negaria Jesus se o seu filho, a sua esposa, o seu marido tivessem sendo ameaçados de morte? Nós vamos ver mais para frente que os cristãos, eles choravam de dor, mas eles não negavam a Jesus, porque eles sabiam que mesmo eles morrendo, mesmo seus filhos morrendo, mesmo a sua esposa, o seu marido morrendo, se eles morrem em Cristo, eles têm a vida eterna, porque todo aquele que aceitou a Cristo, né, todos aqueles que o recebeu, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então a salvação era oferecida de graça a todo aquele que recebe. E por isso essas pessoas entregaram as suas vidas, porque o seu Deus, Jesus, o Deus delas, tinha entregado a sua vida por eles. Já tinha feito isso, já tinha dado o exemplo. E é por isso que nós devemos, de fato, também entregar nossa vida para Jesus e viver uma vida digna, à altura do Evangelho de Jesus. Então essa é a nossa expectativa nessa matéria. Não é apenas saber da história da igreja, mas fazer com que essa história desses homens e mulheres santos que estavam buscando santidade, mesmo com as suas imperfeições, eles conseguiram. E se eles conseguiram, a gente também consegue, né? Porque eles eram igual a gente, né? Os apóstolos, os profetas diziam isso. Nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos problemas. Então, nós conseguimos. Claro que não pela nossa força, mas nós conseguimos buscar ajuda. É isso que cabe a nós, buscar ajuda, clamar, aproximar de Deus, e Deus se aproxima de nós. Então, espero que essa aula tenha te edificado intelectualmente para você conhecer a história da Igreja Apostólica, a história dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dessas controvérsias ao longo da história, do apostolado, do papado, do fundamento da Igreja, da vida de Paulo, da vida de entrega de Paulo, que também nos edifica muito, e que você seja edificado também, essa é a nossa expectativa, espiritualmente, que isso traga transformação, que você comece a olhar para a história desses homens e mulheres e veja o que a sua vida pode mudar para se entregar mais para Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima aula na quinta que vem. Um abraço a todos.